Bom, inauguramos hoje o nosso ciclo de aulas, que é parte da nossa fonte de vida societária. E eu tenho um enorme prazer de apresentar a todos. Não que isso seja necessário, porque acho que todos já o conhecem, o Rogério Levi. O Rogério Levi é uma pessoa, além de ser uma pessoa encantadora, que eu gosto muitíssimo como pessoa, é um grande psicanalista, tem se destacado cada vez mais no cenário internacional, já fez parte do board da IPA. É uma pessoa que, hoje em dia, eu entendo como uma pessoa que transita pelo mundo da psicanálise nacional e internacional. Então, ter o Rogério aqui conversando conosco nesse início de ciclo de aulas me orgulha muito e eu acho que orgulha toda a nossa sociedade. Então, tendo dito isso, para não me alongar demasiadamente, eu passo a palavra para a Vera, que irá continuar a partir daqui. Vera Benchimol. Vera? Pois não, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse evento já tradicional na nossa sociedade, né? Onde se inaugura mais um ano de atividades científicas e seminários no IEP. Nós estamos recebendo, em 2022, a nossa 47ª turma, o que não é pouco, né? É um longo tempo e, por outro lado, eu acho que permite vislumbrar um futuro para a nossa instituição, né? Eu acho que isso é bem importante de realçar. E eu gostaria de agradecer a presença de todos que aceitaram o nosso convite, em especial do nosso conferencista, o Dr. Rogério Levi, que vai discorrer sobre um tema que nos toca profundamente: a identidade do analista, construção, fronteiras e desafios. O Dr. Rogério Levi, ele é analista didata da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, foi membro do board da IPA de 2011 a 2013 e do período de 2013 a 2015. É co-chair para a América Latina do Comitê de Programa do Congresso da IPA de 2023, que será em Cartagena. Ele é sponsor da Associação Psicanalítica de Santiago, conferencista principal do Congresso da IPA em Buenos Aires, foi conferencista em 2017, além de ser autor de diversos artigos e livros de psicanálise. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Rogério. Boa noite a todos, meus amigos da SPRJ, em particular ao Zé Alberto, Vera Lúcia, a quem eu agradeço muito o convite e que me honra muito estar aqui com vocês. Eu já disse antes, gostaria muito de estar presencialmente para sentir o calor humano de vocês todos. Mas, enfim, temos pelo menos esse recurso, que é o recurso de fazermos essa atividade virtual, e fico muito satisfeito que tenham pensado em mim para essa atividade que me parece tão relevante, né? Porque eu acho que o Instituto de uma sociedade psicanalítica é quase que o coração da sociedade, né? Porque é dali que vem a vitalidade da sociedade, é dali que se formam os futuros psicanalistas e futuros membros da sociedade. Então, me parece que é um órgão vital de uma sociedade psicanalítica e me honra muito, então, fazer a atividade de abertura do Instituto da SPRJ. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui porque eu vou apresentar um texto para vocês e seria para facilitar o acompanhamento, enfim, da minha leitura, tá?
Está todo mundo visualizando a minha tela? Ótimo. Bueno, perfeito. Bom, então, eu vou falar sobre a identidade do analista, né, com o tema que já foi exposto pela Vera Lúcia, e assumo essa tarefa me propondo a fazer uma reflexão a respeito desse assunto. Mas antes eu devo admitir a vocês que é difícil fazer uma dissociação na mente e falar da formação analítica ignorando o desastre humanitário que está acontecendo na Ucrânia e que estamos assistindo em tempo real. Há psicanalistas e candidatos nesse momento pegando em armas ou trabalhando na retaguarda, traumatizados pelas inúmeras perdas que estão sofrendo, pelas mortes que estão presenciando, mas, assim mesmo, tendo que cumprir a sua missão de tentar atenuar a dor psíquica daqueles que os rodeiam. Mas, enfim, todos nós temos que cumprir a nossa missão aqui, né? Além de denunciar essa barbárie. Quando falamos em construções, fronteiras e desafios na formação da identidade psicanalítica, em verdade há uma pergunta no ar. O que é hoje formar um analista? Há sentido em manter-se como está a formação do futuro analista? Há que introduzir mudanças? Quais? Esse debate deve ser, na minha opinião, uma discussão substantiva. Devemos poder discutir com argumentos teóricos, princípios técnicos, conceitos psicanalíticos, e não fazer uma discussão adjetiva que apenas qualifica os debatedores. Penso que não cabe discutir o assunto em termos de tal ou qual modelo de formação ou a adoção da análise didática ou não ocorre porque tal instituto é aberto, flexível, rígido, conservador e etc. Ora, isso em termos psicanalíticos diz muito pouco. Essa é mais uma discussão ideológica que psicanalítica. Assim como dizer que quem defende a análise didática é conservador ou quem prega o seu fim é aberto ou democrático. Ou, o contrário, dizer que quem prega o fim da análise didática quer destruir a psicanálise e quem a defende é quem realmente zela pelo desenvolvimento do projeto psicanalítico. Mas, para seguir minha reflexão, eu partirei de uma tese, um princípio organizador. Considero que, acima do modelo de formação adotado e das características de cada instituição, há uma responsabilidade ética dos institutos de psicanálise, qual seja a de formar analistas qualificados. Essa responsabilidade ética dos institutos tem múltiplas facetas. Ela existe para com a comunidade, para com a psicanálise e para com os próprios candidatos. Os institutos têm a missão de formar e oferecer à comunidade psicanalistas capazes de exercer a psicanálise ética e tecnicamente adequada. Perante a própria psicanálise, os institutos têm a missão de preservar, transmitir, expandir, qualificar o conhecimento e a técnica psicanalítica. E, diante dos próprios candidatos, os institutos devem oferecer-lhes uma formação pessoal, ferramentas conceituais e técnicas para bem exercerem a psicanálise. Mas, acima de tudo, deve-lhes ser garantida uma análise suficientemente boa que garanta a sua saúde mental ou que lhes permita verificar se possuem ou não condições psíquicas de serem psicanalistas. E aí temos uma especificidade que torna a análise do futuro analista diferente da análise de um paciente, vou botar entre aspas, comum, tá? Porque todos somos pacientes comuns em análise. Há que cuidar para não contrapor ao comum o especial, que daria uma conotação adjetiva. Por comum, eu quero apenas dizer aqueles que não serão analistas no futuro. Então, com pacientes que não serão analistas, é natural a aceitação, ao final da análise, da manutenção de certas defesas e pontos cegos, a fim de manter o equilíbrio psíquico do paciente. Certamente, com o candidato, futuro analista, também será assim, mas com algumas diferenças. O futuro analista, ao invés de afastar-se da patologia, seguirá mantendo-se muito próximo do conflito psíquico, da dor psíquica, e terá sua mente constantemente invadida de ansiedades dos pacientes que atenderá. Logo,
ao término de sua análise, deverá ter atingido uma permeabilidade psíquica, uma superação de pontos cegos e uma função analítica da personalidade que o habilite a essa árdua tarefa, garantindo uma certa estabilidade psíquica, o que não ocorre com o paciente que não será analista. Sabemos, é claro, que não há a possibilidade de superação absoluta de pontos cegos ou a obtenção de um ideal em termos psíquicos, mas a resolução obtida deverá ser suficiente para a capacitação ao trabalho analítico, o qual espera-se que ocorra num ambiente emocional de alta densidade. Então, que psicanalista precisamos formar? Alguns comentários em relação às chamadas patologias atuais. Há um ponto de vista que sustenta que, na contemporaneidade, nos deparamos com uma prevalência maior de patologias nas quais a questão não seria mais o conflito entre o desejo e a renúncia a ele, típico da neurose, pois esse nem se constitui por um déficit representacional. Esse ponto de vista se sustenta no fato que temos nos deparado cada vez mais com quadros clínicos em que predomina a passagem ao ato, o uso de drogas e as doenças psicossomáticas. Não por acaso, houve uma ampliação das teorias psicanalíticas e, consequentemente, dos recursos técnicos, o que, por sua vez, ampliou o espectro de indicações da psicanálise. Desenvolveram-se teorias sobre a origem e as patologias no processo de pensar, sobre zonas psíquicas representadas e não representadas, sobre o campo analítico e a intersubjetividade da psicanálise. Claro que tudo isso trouxe repercussões sobre o psicanalista a ser formado, do analista objetivo e revelador do inconsciente para um analista também voltado para a sua própria mente durante a sessão, sobretudo a maneira como ela se insere e se transforma no campo intersubjetivo, com uma exigência muito maior sobre a mente do futuro analista. Será preciso que o analista atual e o futuro analista tenham mais contato com suas próprias emoções, mais contato com os aspectos mais primitivos de sua personalidade, com uma tolerância à dúvida aumentada, assim como a um sentimento de infinitude, a chamada capacidade negativa, e com uma maior capacidade de metaforização e criatividade. Ademais, penso ser fundamental que o futuro analista compreenda o respeito necessário ao método analítico que conduz a uma atitude ética de compromisso com a verdade emocional e também compreender que é o método que cura, de acordo com Meltzer, e não a pessoa em si do analista. Isso é um assunto que, em geral, gera bastante discussão e eu acho que é interessante a gente retomar depois. É importante também que ele desenvolva a capacidade de suportar as pressões contemporâneas no sentido de um curto-circuito da simbolização e de uma fetichização do bem-estar e da eficiência. O que se espera, então, de um instituto de psicanálise? Primeiro, um instituto em que os professores, supervisores e analistas de formação entendam que não são eles que formam, assim como não é o analista que cura, mas sim o método. Os futuros analistas é que se formam e o instituto deve oferecer condições para que isso ocorra. Parafraseando Winnicott, o instituto deverá ser um ambiente facilitador. O ambiente deverá ser de diálogo, vivo, participativo, em transformação, plural, dinâmico, não engessado. Isso não quer dizer que não deverá ser rigoroso em relação a determinados estándares considerados essenciais à formação do psicanalista. A maior demanda nesse sentido foram todas as mudanças e adaptações que se fizeram necessárias na pandemia. Quer dizer, a pandemia testou, vamos dizer assim, ao extremo, a capacidade de flexibilidade, de adaptação dos institutos de psicanálise para se adaptarem a uma situação absolutamente adversa, quase como num tempo de guerra, em que, subitamente, as condições de vida e de convivência se alteraram totalmente e tivemos que nos adaptar. E os que conseguiram melhor se adaptar conseguiram continuar mantendo suas atividades de formação e outros talvez tiveram mais problemas. O outro pilar relevante da formação do futuro analista são as suas supervisões.
Sobre esse tópico, dado a sua complexidade e profundidade, poderíamos fazer um evento apenas para debater, mas apresentarei algumas ideias. O supervisor precisa ter claramente em mente que mais além, que mais já, como diriam os castelhanos, de sua supervisão, entre aspas, né, ele é um modelo de identificação. E é a relação supervisor-supervisionando que será internalizada, bem como a relação do supervisor com o conhecimento. A atitude mental do supervisor frente ao desconhecido. Ele assume uma postura onisciente, ele tolera a incerteza, ele é continente. Ademais, então, aqui, claro, eu estou fazendo uma referência direta, que não são as compreensões, entre aspas, brilhantes do supervisor, que é o elemento mais formativo, né? Mas toda essa relação que se estabelece entre o supervisor e o supervisionando, com tudo que se passa e com a atitude do supervisor diante da tarefa de conhecer um paciente e de conhecer um supervisionando também, e de conhecer a si mesmo, né, durante a própria tarefa. Ademais, me parece importante a supervisão transcorrer em um clima de cordialidade e mútua cooperação. Embora cada supervisor tenha seu estilo próprio, me parece importante a compreensão que supervisor e supervisionando estabelecem um campo relacional onde reverbera e muitas vezes se replica não só aspectos da relação analista-analisando, mas também outras tensões existentes em todos os institutos. O supervisor, isso me parece também muito importante de ser discutido, além de relacionar-se com seu supervisionando, relaciona-se também com o analista do supervisionando, com seus outros colegas supervisores e com a instituição. Relações que muitas vezes geram tensões e transferências paralelas que podem interferir na avaliação do candidato e na própria relação com ele. É uma tarefa complexa. Um outro aspecto também importante, mas não tanto quanto os anteriores, é uma formação teórica ampla, plural e consistente. E eu acrescentaria ser necessário também um estímulo a um desenvolvimento humanista, literatura, artes em geral, como enriquecimento de seu repertório simbólico, para ajudar o futuro analista a figurar uma gama maior de conflitos e emoções presentes no campo relacional. Às vezes a gente brinca que os candidatos, de repente, precisariam ter menos seminários teóricos e mais frequência às salas de teatro, cinema, literatura, enfim, no sentido de enriquecer o seu arsenal simbólico para a figuração de experiências emocionais. É claro que, hoje em dia, está também colocada uma questão de política institucional, do quanto a formação analítica é acessível ou não, ou para quem ela é acessível, o quanto e o que deve se fazer para facilitar o acesso a quem não tem recursos. Creio que é uma discussão relevante e um tema que deve fazer parte da agenda dos institutos. Mas hoje eu gostaria de me focar mais nos aspectos pessoais e nas ferramentas necessárias que um futuro analista desenvolva para uma sólida identidade psicanalítica. Prossigo me debruçando um pouco mais sobre a questão da análise pessoal do futuro analista ou a análise de formação. Como será visto, o tema da análise de formação é controverso, havendo posições divergentes. Em alguns modelos de formação analítica, especialmente no assim chamado modelo francês, foi suprimida a figura do analista de data e, portanto, a análise didática. Há questionamentos importantes e bem fundamentados, como os de Louis Meyer, por exemplo, a propósito da própria natureza da análise didática, que, inclusive, consideram que ela carrega em si mesma uma contradição irreconciliável. Meyer, por exemplo, considera que a análise didática envolve uma submissão a regras formais que contradiz o próprio projeto da psicanálise. Penso, entretanto, que esse tema deve ou não existir uma análise de formação conduzida por analistas experientes credenciados pelo Instituto, deve ser encarado como uma pergunta à espera de um questionamento e de um estudo. Talvez não haja ainda uma única resposta a essa pergunta. Parafraseando Bion,
A discussão, nesse momento, talvez seja mais importante que a resposta. Esta, portanto, é uma meta dessa apresentação: refletir, colocar em debate as posições controversas sem necessariamente asseverar que existe uma resposta correta. Evidentemente que a pergunta que se coloca é o que é uma análise adequada ao futuro analista? Quem serão os analistas indicados a proporcionarem essa análise aos futuros analistas? Como se avalia isso? Que caminhos têm sido traçados pelos institutos? A IPA, após muitos anos de labor realizado por diversos comitês de educação, finalmente, em 2006, conseguiu elaborar um relatório final. Esse relatório teve o mérito de ter chegado à abstração de 3 modelos formativos após o estudo de diversos programas de formação nos vários institutos através do mundo. Pois constata-se que há 3 grandes modelos de formação, cada um contemplando de modo diferente as questões acima, embora as infinitas variações. Verifica existir o modelo Aitingon, o modelo francês e o modelo uruguaio. Embora todas as diversidades encontradas nos 3 modelos e suas infinitas variações, existem algumas invariantes. Em todos os modelos, a análise do futuro analista merece uma atenção especial e não poderia ser diferente. Estou plenamente de acordo com o Giovannetti quando se diz que as feridas narcísicas de nossos institutos são provocadas por verificar que sempre encontraremos problemas de várias naturezas a serem resolvidos. Esses problemas estão sempre denunciando que nenhum modelo de formação é ideal. Não podemos crer, e penso que nenhum psicanalista de bom senso acredita, que há um modelo que seja superior a outro. Cada um deles tem suas virtudes e problemas próprios. Cada instituto de psicanálise foi enfrentando, ao longo de sua história, seus problemas formativos, institucionais, políticos, e foi encontrando soluções específicas à sua situação. Por isso, a simples importação, entre aspas, de modelos torna-se artificial e, por vezes, arbitrária. Cada comunidade psicanalítica deve detectar seus problemas e suas soluções a eles, o que não impede aprender com as soluções de outras comunidades. O que importa é que, em todos os modelos, a análise do analista é considerada essencial, e, como veremos, em todos há uma preocupação com os resultados dessa análise. No modelo Aitingon, acredita-se que analistas experientes, identificados com a psicanálise e com a instituição, são os mais indicados para conduzir essas análises. No modelo uruguaio, quem conduzirá a análise didática será um membro titular credenciado pelo Instituto para a função de analisar candidatos. Tanto no modelo Aitingon quanto no uruguaio, existe a crença de que é importante essa análise ocorrer ou durante a formação ou por um bom período da mesma. Em ambos, também existe a ideia de que o analista a conduzir essas análises deve ser indicado pelos institutos, embora haja no modelo uruguaio uma grande preocupação com a questão da concentração de poder. Essa questão dos problemas institucionais de concentração de poder e exclusão serão abordados posteriormente. Já no modelo francês, não existe a figura do analista de data. Considera-se que qualquer divã da sociedade psicanalítica em questão ou qualquer divã da IPA pode analisar o futuro analista dependendo de qual sociedade estivermos falando. Entretanto, a preocupação com a qualidade do futuro analista também existe, apenas enfrentada de outro modo. É durante o processo de seleção, bastante demorado e criterioso. O processo de seleção no modelo francês não são 2 ou 3 entrevistas, é uma sequência grande de entrevistas que pretende avaliar a análise do candidato, porque no modelo francês se pressupõe que o candidato chegue à formação como resultado da sua análise pessoal, ou seja, que ele, na sua análise pessoal, desenvolva a função psicanalítica da personalidade e tenha desejo de se tornar psicanalista, e, ao entrar no instituto, é avaliado, vamos dizer assim, o quanto este futuro analista desenvolveu em termos de sua capacidade analítica e a sua função psicanalítica.
procuram avaliar o estado mental e a capacidade analítica do candidato, ou seja, vamos botar isso entre aspas, se a sua análise foi exitosa ou proveitosa ou não. Mas o que eu queria sublinhar é que em todos considera-se essencial que o futuro analista passe por uma análise consistente que redunde numa identificação com o método e com a capacidade por uma atitude analítica. Em suma, que adquira uma sólida identidade psicanalítica. O método psicanalítico como um objeto estético. Na tentativa de precisão, eu vou explicitar a que me refiro quando falo em método e atitude analítica. Pretendo, nesse tópico, explicitar de um modo substantivo, baseado na metapsicologia psicanalítica, o que eu entendo que deva ser introjetado pelo futuro analista ao final de sua formação para que ele possa exercer a psicanálise adequadamente. O método, no dizer de Meltzer, consiste em estabelecer uma relação entre duas pessoas num contexto muito controlado e estudar os acontecimentos que transpiram quando o analista, pessoa especializada em ter uma sensibilidade em relação às outras pessoas e que possui um contato profundo com seu inconsciente, limita sua atividade tanto quanto possível à interpretação da transferência. Evidencia-se que Meltzer, ao dizer que o analista limita tanto quanto possível sua atividade à interpretação da transferência, está admitindo implicitamente que há atividades do psicanalista que vão além da interpretação da transferência. Mas também se deduz de sua afirmação que monitorar a transferência, compreendê-la e, se adequado, interpretá-la é a atividade primordial do psicanalista. Claro que as contribuições mais contemporâneas da psicanálise, todos sabemos, estenderam essa conceituação. Os acontecimentos que transpiram da dupla passaram a ser entendidos como provocados não só pela transferência, mas também pela mente do analista, presentemente ativa no campo relacional. E assim o interesse de compreensão e de interpretação ampliou-se. Não mais apenas a transferência importa, mas sim a tempestade resultante do encontro das subjetividades de paciente e analista. Sabemos que o interesse passou a ser também não mais apenas pelas representações inconscientes, mas também aquilo que ainda não foi representado, os fatos psíquicos não digeridos ou o que Botelho denominou o irrepresentável. Ao final de sua análise, espera-se que o futuro analista também seja capaz de uma atitude analítica descrita por Virginia Unger, importante estudiosa, aliás, de Meltzer. Diz ela, o essencial da atitude analítica é a receptividade, a disposição à observação, a tolerância ao mistério e ao desconhecimento e a inclinação a refletir mais do que a atuar. Poderíamos ampliar e aprofundar a sua descrição utilizando o referencial bioniano. Talvez a capacidade mais importante a ser desenvolvida pelo futuro analista é o que Bion descreveu como capacidade negativa. Ou seja, a possibilidade de tolerar a incerteza própria do não saber, conviver com o não conhecido e ainda manter a mente aberta para uma relação continente-contínuo positivo. Isso significa estar receptivo às identificações projetivas de emoções brutas do paciente e, através da sua reverie e de sua função alfa, transformá-las em pensamentos enunciados sob forma de interpretações. Ao fazer isso, na concepção de Bion, o analista deverá ser capaz de estabelecer um vínculo K, baseado no verdadeiro aprender com a experiência, formular enunciados tão verdadeiros quanto possíveis, no sentido que Bion lhes atribui, e não mentiras sobre a sua vida psíquica e a do paciente. Algumas palavras agora sobre o método psicanalítico como objeto estético. O conflito estético para Meltzer consiste na experiência do encontro com um objeto estético. Usando o modelo da relação mãe-bebê, cria a seguinte imagem. O bebê confrontado com a riqueza de estímulos sensoriais e sensuais de seu encontro com a mãe, fica maravilhado com a beleza do mundo. Entretanto, contrastando com a beleza de seu exterior, o bebê se depara também com o mistério indecifrável do interior desse objeto deslumbrante. Ele não sabe se esse objeto é fonte de vida e prazer ou aquele que carrega consigo a dor, o sofrimento e a ameaça de morte. Até porque ele transmuta-se em um ou outro com facilidade.
Da mesma forma, Meltzer acredita que os analistas têm um conflito estético em seu caso amoroso com o método psicanalítico. Diz ele que o método e a aceitação de fazer um exame da transferência e contra-transferência, com sua intimidade, privacidade, ética, atenção, tolerância, postura não julgadora, continuidade, abertura, prontidão implícita por parte do analista, compromisso em reconhecer erros, senso de responsabilidade em relação ao paciente, tornam o método um objeto estético. A teoria, entretanto, em que se baseia o método, está aberta a suspeitas. Ela é atual, ela é científica, ela é burguesa, pois cada uma dessas suspeitas ou calúnias, no dizer de Meltzer, tem um grão de verdade. Proponho que se encare a transmissão da psicanálise à luz do conflito estético de Meltzer. Nós apresentamos aos candidatos um objeto complexo, de profundo interesse, atraente, com seu conjunto de conceitos e teorias. Um belo objeto, se poderia dizer, pela sua riqueza de estímulos. Mas, ao mesmo tempo, esse objeto, método psicanalítico, é enigmático, misterioso, pois seu funcionamento e sua internalização não são apreensíveis pelos sentidos. A sua apreensão deverá ser pacientemente construída através de um longo processo mental vivido na análise do futuro analista e em todas as atividades outras do Instituto. A identidade psicanalítica, o desenvolvimento da capacidade negativa, será o fruto de um misterioso trabalho inefável que envolve a ampliação de continência das emoções, da capacidade de reverie, da função simbólica, se quisermos dar um nome a esses processos inconscientes. Será preciso que, ao final do processo analítico, o futuro analista possa ter desenvolvido a capacidade de tolerar o encontro apaixonado com outro ser humano, com toda a brutalidade e crueza que, por vezes, vive-se no campo analítico, podendo prevalecer nele os processos de transformação sobre os de cisão, projeção e criação de mentiras. Quando eu digo prevalecer, é porque eu sei que, muitas vezes, nós funcionamos cindidos, nós projetamos também e, por vezes, também criamos mentiras por não tolerar algumas verdades. Eu gosto muito da ideia, de que nós temos um compromisso ético de fazer o máximo de psicanálise possível com os pacientes. E isso admite que muitas vezes estamos fazendo qualquer outra coisa, mas que nós temos um compromisso ético de fazer o máximo de psicanálise possível. Falando de outro modo, espera-se que, ao final da análise de formação, o futuro analista tenha desenvolvido a capacidade de depender de sua mente, assim como se depende de um objeto continente, para conter, transformar e, assim, compreender e conhecer suas experiências emocionais. Evidentemente, quando assim falo, quero dizer novamente, inspirado no Meltzer, que o futuro analista deverá ter descoberto que possui dentro de si objetos internos, o próprio método psicanalítico, diversas teorias e identificações que virão socorrê-lo quando precisar compreender uma experiência emocional sua e de seus pacientes. Comentários finais. Como vimos, a situação é complexa, mas existe um elemento que me parece ser a essência dessa discussão. Há uma responsabilidade ética dos institutos na transmissão da psicanálise, qual seja garantir que o futuro analista tenha uma análise pessoal consistente. No modelo francês, como o candidato já procura a formação tendo se analisado, a seleção é altamente rigorosa. No modelo, isso aqui eu já disse para vocês, eu vou pular. Ao final desse debate, concluo que o fato de estar prevista a análise do futuro candidato no processo de formação com analistas credenciados pelo Instituto, a partir de critérios de mérito, não abala o projeto da psicanálise, desde que o analista de formação não seja informante, que esta análise, como processo analítico, ocorra totalmente fora da interferência da instituição e que o analista tenha suficiente experiência e integridade para manter sua mente voltada à sua experiência emocional com o paciente futuro analista. Todos sabemos que essa proposta tem vários pontos vulneráveis, que, se afetados, podem perverter o processo analítico,
a perda de neutralidade, o uso do paciente em benefício do prestígio ou poder político do analista e etc. Mas qualquer processo analítico está exposto a essas vicissitudes. Além disso, como já foi discutido, a escolha de analistas credenciados deverá ocorrer em base de critérios psicanalíticos e não políticos, embora saibamos o quanto eles interferem. Entretanto, a interferência de fatores políticos pode ocorrer em qualquer modelo formativo. É desafio das instituições psicanalíticas encontrar meios de impedir que eles subvertam a tarefa de transmissão da psicanálise. Talvez outro desafio seja os institutos desenvolverem meios de avaliar o quanto, ao final do processo formativo, o futuro analista construiu uma identificação com o método analítico. Como vimos, tanto um quanto outro modelo têm os seus problemas implícitos, que devem ser solucionados mantendo a coerência do modelo a partir da história da instituição. Penso que devemos evitar idealizações e a tentação de importar modelos que foram criados em outros ambientes psicanalíticos, visando solucionar questões daqueles meios. As instituições saudáveis são vivas, são organismos em constante evolução e transformação, que buscam, a partir de suas crises, experiências e problemas, encontrar formas mais aperfeiçoadas de funcionamento. Entretanto, essas mudanças devem ser consubstanciadas na teoria psicanalítica, como procurei fazer ao longo desse trabalho. Não podemos perder de vista a nossa tripla responsabilidade ética na transmissão da psicanálise, como disse ao início, com o futuro analista, com a psicanálise e com a comunidade a qual vamos oferecer psicanalistas clínicos. Compete a nós preservar e transmitir o rico método que herdamos às novas gerações com a maior profundidade possível. Obrigado. Bom, espero não ter saturado a mente de vocês com tantas ideias e com tantos conceitos, e espero que algo, vamos dizer assim, algum suco essencial tenha restado, enfim, da minha exposição, que espero que não tenha sido longa demais. Teu microfone está fechado. Desculpa, eu não observei que estava fechado. Eu acho que eu não falaria de saturação, eu acho que você nos forneceu muitos elementos para reflexão, não é? Mostrando o quanto é importante, não é? Para o Instituto estar aberto, não é? E ter um compromisso ético, como você falou, não é? Buscando uma transmissão da psicanálise que realmente corresponda, não é? Não só as questões que você colocou logo no início, né, contemporâneas, né, que nos cercam, que nós não podemos fechar os olhos a isso, mas eu acho que também mostrando a importância da análise pessoal, né, que atravessa todos os modelos, né, e que nos implica, é uma formação onde nós estamos muito implicados de uma maneira pessoal, né, e eu acho que é uma formação que não termina, porque eu acho que essa capacidade que, né, seria, vamos dizer assim, um alvo, né, da formação, ela continua ao longo de enquanto nós formos psicanalistas, né? Eu acho que isso aí é algo que é muito rico, né? E que dá um sentido, como você falou, né? A gente tem uma aproximação estética, né? De poder sentir o método profundamente, né? Eu acho que essa qualidade da nossa identidade, né? Como você falou, essa construção, né? Na verdade, é um desafio permanente para todos nós, né? Bom, mas agora eu gostaria de abrir a palavra, quem quiser fazer comentários. Nós não temos confraternização, né? Então, se fosse presencial, nós estaríamos agora indo para o pátio, trocando ideias e conversas, mas vamos tentar fazer isso aqui agora, tá bom? A palavra está com vocês. Sintam-se muito à vontade para perguntar ao Rogério, enfim, trocar ideias. Tá bem? Gostaria de fazer uma pergunta ao Rogério. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Rogério pela excelente apresentação, colocando a gente diante desse desafio que é formar novos analistas. Ao mesmo tempo, há um grande paradoxo, que é a história das instituições psicanalíticas,
que é toda ela feita, pelo menos desde o início, desde a época de Freud, de cisões, rompimentos, rupturas, dissidências. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso. Enfim, eu acho que a tua questão, Roberto, ela de fato, vamos dizer assim, ela vai ao cerne, vamos dizer assim, dos dilemas que são enfrentados, vamos dizer assim, pelas instituições, né? Porque evidentemente que eu falo aqui de uma formação em termos ideais, né, de um psicanalista, mas a gente não pode perder de vista que os institutos são habitados por pessoas, né, e que tinha um dos pioneiros aqui do nosso instituto, o Dr. Roberto Pinto Ribeiro. Ele dizia assim, que está certo que nós, analistas e analistas de datas, somos pessoas como os outros, né? E somos como todo mundo, né? Mas nós não precisávamos ser piores que todo mundo. Tá? Ele fazia uma brincadeira no sentido de falar das rivalidades, dos narcisismos, dos conflitos mal resolvidos nos próprios analistas, e que aparece na dinâmica grupal. Né? Quer dizer, e que a dinâmica grupal dos institutos ela está exposta, vamos dizer assim, à dinâmica grupal dos grupos em geral, né? Onde muitas vezes predominam os supostos básicos escritos pelo Bion, né? De luta e fuga, né? De dependência messiânica, e o establishment que se estabelece no instituto, vamos dizer assim, ele muitas vezes, se ele não tem a flexibilidade e a elasticidade própria de um bom continente, ele se rompe com novas ideias, ele se rompe às vezes com novas teorias, ele se rompe às vezes, né, pelos conflitos pessoais, né, e pelos narcisismos. E isto vamos dizer assim, são fenômenos institucionais que transcorrem, vamos dizer assim, eu não diria em paralelo, mas que ocorrem, vamos dizer assim, em simultaneidade com toda a tarefa de formação a qual eu me referi. Então, os institutos têm essa tarefa que eu me referi. Isso não implica que ele também esteja exposto a esses supostos básicos que eu referi antes, né? E que aí vai depender das características de cada instituição e dos líderes dessas instituições na maneira como vão resolver esses conflitos inevitáveis. Tá? A IPA formou, há uns anos atrás, uma força-tarefa justamente para estudar esse assunto. As várias cisões, as várias rupturas que houve em sociedades psicanalíticas, em institutos de psicanálise, para criar um acervo de conhecimento em relação a esses processos que fosse colocado à disposição das instituições e das sociedades pertencentes à IPA. Tá? Eu acho que essa força-tarefa ainda está, vamos dizer assim, no seu trabalho de investigação. Tá? Mas eu posso te adiantar, assim, eu por exemplo, eu sou sponsor de uma sociedade chilena, em Santiago, que justamente, vamos dizer assim, foi fruto de um processo de ruptura, né? Onde a sociedade original tinha determinadas características que impediam que um determinado grupo de psicanalistas se desenvolvesse dentro delas, né? E foi se criando uma cisão tal dentro desse grupo, né, que levou a uma ruptura, né? E claro, e o novo grupo até, vamos dizer assim, eu e o Norberto Maruco somos os sponsors dessa instituição. Tivemos que fazer um longo trabalho com eles, né, para ajudá-los a superar a situação traumática de ruptura, né?
de afastamento dos seus pais analíticos, né, de suas mães analíticas, né, e enfim, de todas as tensões que houve aí, até que eles pudessem se organizar como um grupo com uma vida própria e não como um grupo de oposição à sociedade anterior. Mas isso é todo um tema, Roberto, isso é todo um tema que a gente poderia fazer mais várias reuniões, enfim, para discutir esse assunto. Muito obrigado. Acho que o Aloysio levantou a mão. Uhum. Não estou vendo aqui, peraí. Aloysio, tu estás com a tua câmera desligada? Sim. Nós não... agora sim. Sim, posso falar, então? Olha, Rogério, gostei muito da sua apresentação, brilhante. Você faz uma série de observações bastante pertinentes, bastante alvos de reflexão, mas também levanta uma série de questões, uma série de dúvidas. Aliás, eu acho que a psicanálise são dúvidas em aberto, como é a mente humana. A mente humana são dúvidas. Pobre é a mente que tem certeza, né? A mente que tem certeza não aprende nada, não assimila nada. Algumas questões, né? O que seria uma boa análise? O que seria um bom analista? O que seria um bom resultado terapêutico? Uma questão que você levantou também, note, são questões que eu acho que difícil de responder, que são mais para se pensar do que para se responder, né? Como você levantou, o que cura é a psicanálise ou o psicanalista? Mas será que existe psicanalista sem psicanálise? Será que as duas coisas estão dissociadas? Enfim, eu estou dizendo apenas algumas dúvidas que você despertou ainda mais dentro de mim. Meus parabéns, hein? Obrigado aí pela apresentação. Obrigado, obrigado. Eu estou plenamente de acordo contigo, né? Eu acho que o filho do Ogden, que é o Benjamin Ogden, uma vez num simpósio em São Paulo, ele fez uma afirmação que eu achei brilhante, né? E que eu tenho usado e citado em várias ocasiões, né? Ele disse assim de que se espera num futuro analista que no futuro surja um analista não capaz de revelar grandes verdades, mas de alimentar a fonte de mistério, tá? Indo nesse sentido, né, de que o mistério, a dúvida, são essenciais para a expansão do pensamento, né? São essenciais para a expansão do conhecimento. Bom, mas algum conhecimento nós temos. Nós também não podemos cair no niilismo que a gente não sabe nada, né? E que a gente é só dúvidas, né? Quer dizer, alguma coisa nós aprendemos com a nossa experiência como psicanalistas e como instituições psicanalísticas. Tá? Uma parte só. Para termos dúvidas, é sinal que a gente sabe alguma coisa, né? Isso, a gente não pode ter dúvida sobre o nada, né? Exatamente. Então, assim, algumas coisas a gente sabe, né? E eu tentei, vamos dizer assim, dizer para vocês, dentro de conceitos os mais metapsicológicos possíveis, o que eu considero que seja uma boa análise. Quer dizer, a capacidade de ter dúvidas é uma boa análise. A capacidade de viver com a incerteza é uma boa análise. Algum conhecimento sobre o seu funcionamento mental, eu acho que é uma boa análise, né? Enfim, eu acho que nós poderíamos enunciar, vamos dizer assim, vários resultados que se espera, vamos dizer assim, de uma boa análise, né? A capacidade a receptividade, a tolerância à diferença, a capacidade de suportar tensões e angústias, atuando o menos possível e refletindo o máximo possível. Eu acho que nós sabemos algumas qualidades e algumas competências que o futuro analista tem que ter. Isso não quer dizer que estejamos fechados nessas ideias. Eu acho que elas estão se expandindo
o máximo possível. E eu acho que, na medida em que a teoria psicanalítica evolui, evolui também, ou se modifica também, o que se considera uma boa análise. Por exemplo, quando o método visava a revelação do inconsciente, se dizia, bom, uma boa análise é quanto mais inconsciente revelado, quer dizer, melhor análise nós temos. Quando a análise, o método curativo, era considerado, vamos dizer, que haja ego onde há id, bom, vamos dizer assim, uma boa análise estava pautada nisso. Quando se achava que a boa análise era diminuir as cisões e as projeções e chegar a uma posição depressiva, então a boa análise era isso. Agora, com as novas teorias psicanalíticas, se considera que mudaram os critérios do que seria uma boa análise. Mas, enfim, espero ter te respondido. Quando sempre surge essa questão que tu levantaste em relação à ideia do Meltzer, que o que cura é o método e não o psicanalista. Tá? Eu acho que esse alerta ele é um alerta, vamos dizer, ele é um paradoxo, tá? E por isso tu pegasse o paradoxo. Claro, não pode haver método sem psicanalista, né? E também não pode haver psicanalista sem método, né? Porque senão não é um psicanalista, se ele não está aplicando o método. Mas eu acho que esse paradoxo, a importância dele, e não tem resposta para ele, como todo paradoxo, ele não tem resposta, né? Mas eu acho que a importância dele é alertar contra o narcisismo do psicanalista, tá? É alertar contra a onipotência do psicanalista, porque principalmente os analistas mais experientes acham que eles podem prescindir do método, que é só a pessoa deles, vamos dizer assim, fazendo qualquer coisa é curativa, ou qualquer coisa é psicanálise. E eu acho que esse é o alerta, tá? Quer dizer, por mais brilhante que seja o psicanalista, por mais experiente, ele tem que ter a humildade de saber que é o método que ele aplica que é curativo, tá? E que não é a pessoa dele. E eu acho que isto é um alerta fundamental dentro da questão que o Roberto levantava antes, tá? Quer dizer, tem uma outra ideia do Meltzer também, desculpe se eu estou citando ele demais hoje, eu não trabalho só no referencial do Meltzer, mas, enfim, ele tem muitas ideias que me são interessantes. Ele diz assim, de que a função dos institutos é moderar a exuberância, tá? Ou seja, diminuir os narcisismos, tá? Diminuir as onipotências, tá? Seja dos candidatos, seja dos analistas de formação, tá? Mas, olha, menos, tá? Nossa função aqui é transmitir o método, tá? E é isso, tá? E nós temos que ter a consciência que é a sua aplicação que faz funcionar a psicanálise como método. Obrigada, Rogério. Olha, muitas pessoas se inscreveram, eu vou chamar pela ordem, tá? A primeira é a Eleonora. Eleonora, por favor, pode fazer. Quem sabe a gente junta 2 ou 3 questões. Pois não, pode ser. Tá. Eleonora, pode fazer a sua pergunta, Eleonora? Posso. Porque eu fiquei curiosa sobre a formação seguindo a escola francesa, que aí eu tenho um desconhecimento de que é algo mais novo, né, na IPA, e ainda não foi desenvolvido. Há muitos anos atrás, eu estudei o 4º grupo, e lá na França. Não estudei na França, estudei aqui no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei assim, curiosa quando o candidato, né, ele já entra, né, para fazer a formação com uma análise já completa. Completa nunca é completa, né? Ela nunca apresenta a questão da finitude de jeito nenhum, existe a morte. Então, eu fiquei querendo, eu acho que, claro que não vai dar tempo de desenvolver essa
situação da psicanálise francesa. Mas eu fiquei muito... Eu estudei tem muitos anos, onde nós fundamos uma sociedade de autogestão. Eu e um grupo de pessoas, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Então, de como é que se daria essa passagem, né, da análise, tá, para o Instituto, em relação ao método, sabe? Quer dizer, não foi desenvolvida ainda muito, eu acho que... Eu só estou colocando uma questão. Uhum. E eu fiquei querendo saber um pouco mais. Uhum. Rogério, você quer responder agora ou você quer ouvir? Quem sabe eu respondo agora, porque é algo bem específico em relação Isso. ao modelo francês. Uhum. Realmente é assim, Eleonora. Tá? Só que, como eu dizia antes, tá? Eles, os franceses, principalmente a SPP e a APF, tá? Uhum. Resolveram a questão da concentração de poder no analista de data dessa forma. Diz, olha, não tem mais analista de data. A pessoa Perfeito. tem ali... Qualquer análise é didática. Isso. Tá. Só que nós queremos ver se esse candidato desenvolveu algumas capacidades básicas para ser o futuro analista. Então, eles avaliam isso. Isso, como tu disseste, não existe análise completa e muitos de nós temos que nos reanalisar ao longo da vida e seguir com a nossa autoanálise, e vários de nós nos reanalisamos, né? Porque a mente é um organismo vivo, enfim, que está sempre em transformação e, às vezes, vivendo situações que não consegue dar conta, né? Mas, assim, se desenvolveram algumas aquisições fundamentais para ser um futuro analista. Então, resolve um problema de um lado, mas cria problemas de outro. Primeiro, os analistas que iniciam a formação, em geral, são pessoas muito mais velhas do que as pessoas que iniciam a formação nos institutos Eitingon, porque são pessoas que já se submeteram a 10 anos de análise, 12 anos de análise, enfim. Pronto, tá. Então, isso já cria uma questão própria, que são instituições, entre aspas, mais velhas, em termos de idade. Tá? Isso é uma questão. Mas tem outra questão que é mais importante, que alguém... o analista entra em formação, começa a atender pacientes, e ele vive angústias e vive situações conflitivas, né, com as suas novas análises, com seus novos pacientes, que ele não está mais em análise para tratar. Tá? Então, a supervisão ela acaba adquirindo e acaba se tornando um lugar onde muitas das tensões contratransferenciais acabam migrando para a supervisão. Tá? E eles, vamos dizer assim, criaram, na figura do supervisor, o grande balizador da evolução do processo de formação de identidade do futuro analista. Então, a supervisão se tornou um dos focos de poder dentro do Instituto, porque o supervisor é que passou a ter o poder de dizer quando o analista está pronto e quando o analista não está pronto, com uma peculiaridade, que a supervisão no modelo francês não tem um número de horas limitada, como é no modelo Eitingon. Ela pode durar 3 anos, 4 anos, 5 anos, tá? E vai depender do parecer do supervisor de saber quando o futuro analista teria já adquirido as ferramentas necessárias. Então, aí se criam relações de poder diferentes, tá? Mas se criam relações de poder. Ou seja, essa questão do poder dentro das instituições ela é uma questão inevitável e permanente. E a instituição tem que ter... Os problemas do narcisismo. E a instituição tem que ter o poder
ou a capacidade, mais do que o poder, de conhecer essas tensões, né? E de encontrar formas de lidar com elas, né? E forma de atenuar a exuberância de um ou outro personagem do processo de formação, tá? O que não é uma tarefa fácil, tá? Mas é uma tarefa dos institutos. Já existia, só a última pergunta, já existia na IPA há quanto tempo que a psicanálise... Há muito tempo, Eleonora. Tá? O modelo francês existe há muitos e muitos anos. Tá? Dentro da IPA? Claro, só que ele não era oficializado como um modelo de formação. O modelo oficial era o Artigo. Então, chegou a um ponto, e o Cláudio Eisele, que teve grande mérito nesse sentido, de dizer, não, olha aqui, ó, tem outros modelos de formação em andamento dentro da IPA, não vamos ser hipócritas e dizer que só tem um modelo que é o modelo oficial. Perfeito. Então, oficializaram-se os novos modelos. Mas, quando o Stefano foi presidente da IPA, ele trouxe outra questão que não teve andamento, mas que é uma questão altamente persistente. Ele disse, olha, além dos 3 modelos, nós temos na IPA inúmeros outros modelos em andamento, com modificações que foram feitas aqui ou ali, ou acolá, e nós temos que fazer uma pesquisa para saber, atualmente, quais são, pelo menos, os novos modelos de formação que tem na IPA, porque há os 3 modelos estándares, padrão, que a grande maioria da sociedade segue, mas dentro de cada modelo tem inúmeras variações. Quantas horas de supervisão, quantas supervisões, se pode ser com analista da mesma sociedade, analista de outra sociedade, se tem que ter análise durante a supervisão, não tem que ter análise, durante quanto tempo a análise tem que prosseguir, enfim, cada instituto foi fazendo modificações que estão sendo variações dos 3 modelos oficiais. Tá? Obrigado. Tá. Roseli, a palavra está com você, pode perguntar. Tem o microfone, Roseli. Roseli, o microfone. Eu queria te parabenizar, Rogério, porque você fez um trabalho tão redondo, tão inteiro, tão integrado, né? Que eu fiquei anotando tantas coisas aqui que me passaram pela cabeça. Mas nós estamos em eterna evolução, né? Em eterna transformação. Então, eu acho que, à medida que a gente vai sentindo as dificuldades dentro das instituições, a gente vai criando novas funções, né? Por exemplo, hoje em dia, então, os postulantes a candidatos, né, das instituições, às vezes, têm pouquíssimo tempo de análise para começar logo a formação. Então, é o contrário da França, né? Então, a gente tem que chegar ao meio termo disso. Um pouco de tempo de análise suficiente. Na época que eu fiz a minha formação, eram 3 anos, você precisava ter, né? E também desenvolver, continua dentro da instituição toda a formação, porque toda mobilização com o trabalho analítico, com supervisão, com as vivências dentro da instituição, são coisas altamente tensas, né? E a pessoa precisa estar acompanhada. Então, eu acho que a gente vai, à medida que vai vivendo as situações, a gente vai criando formas de lidar, de dar suporte para os candidatos, né? Para que eles se sintam confortáveis. Você falou tantas coisas de como é que a gente mede se foi uma boa análise, né? E você disse tantas coisas, e eu fiquei pensando, um bom analista, ele não ouve só os pacientes, ele ouve os colegas também, né? Ele ouve os seus interlocutores, ele troca. Por mais que tenha visões diferentes, mas a gente pode trocar. E quanto mais a gente tiver isso dentro de uma sociedade, uma atividade, por exemplo, clínica, porque na clínica todo mundo se encontra, em que a gente ouça pessoas diferentes dentro da nossa instituição, isso aproxima, isso dá uma vivência muito rica, né, de que há possibilidade de trocas, não precisa haver guerra, né? Então, quando você estava apresentando o trabalho, eu estava pensando exatamente o que o Roberto estava pensando. A gente trabalha tanto, né, com os nossos pacientes, a gente
se dá o máximo para eles. E eu acho que não há diferença entre um paciente que vai ser analista e outro que não vai ser, porque, na verdade, o que a gente desenvolve é ser o próprio analista, né? Seja ele um futuro analista ou não. Então, eu fiquei pensando, como o Roberto, por que essas dissensões? Né? O que houve com as análises dos analistas que há tanta dificuldade? Eu, propriamente, passei uma experiência muito grande. Eu saí da minha sociedade, eu fiz parte de um grupo separatista, né? Fui para uma sociedade menor, que também não funcionou porque era pouca gente. Depois entrei na Rio de Janeiro e estou na Brasileira também, embora a minha função didática seja na Rio de Janeiro, porque eu tenho um sonho. Eu adoraria que juntasse a Brasileira com a Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. Por que a gente precisa de duas sociedades? Né? A gente pode ser uma e circular. Fiquei tão contente quando eu vi aqui colegas da Brasileira, né? E eu acho que a gente tem que mudar a cabeça. Você falou em diminuir o narcisismo, você falou em moderar a exuberância, e é isso mesmo, a gente poder ficar mais simples, né? E para poder trocar. Eu acho que o crescimento, um bom analista, eu tenho a impressão que é por aí. É poder ouvir as pessoas, sabe? Deixa eu contar para vocês, desculpe se eu estou respondendo no fim, uma a uma, enfim, porque são questões, e acho que para ficar um diálogo mais vivo, assim, eu vou contar duas situações a vocês ligadas aos working parties. Tá? Sim, grande paixão. Enfim, eu fui coordenador do comitê de working parties da IPA, eu sou um apaixonado sou pelos fã. working parties. Tem um working party que não existe no Brasil, tá? Que se chama End of Training. Tá? End of Training. End of Training. Fim de formação. Tá? Sim. Que é um working party que se propõe a entender quando os analistas de formação consideram que temos um analista formado. Tá? Então, eles fazem o seguinte, eles fazem grupos, workshop clínicos, onde o material apresentado é a supervisão de um candidato. Ou seja, eu, como analista de formação, supervisor, eu apresento uma supervisão de um candidato meu. Tá? E os outros analistas de formação, sem a postura, se eu estou certo, se eu estou errado, se eu supervisionei bem, supervisionei mal, sem a supervisão, tá? Não é uma supervisão. Tá? Eles tentam entender que critérios eu uso para considerar que meu candidato está podendo trabalhar bem como analista. Tá? Ou seja, o que cada um de nós considera que é um bom trabalho analítico. Tá? Só que nesse working party, o que acontece é exatamente isso que tu está dizendo. Os analistas de formação têm que se escutar uns aos outros. Tá? E têm que se conhecer uns aos outros. E têm que saber o que cada um pensa, sem uma postura crítica e superiora. Né? Mas simplesmente conhecer, né? Para expandir a ideia do que é que está sendo considerado na comunidade psicanalítica um analista com uma formação adequada. Né? Esse grupo publicou um trabalho que vai ser publicado no livro que o meu comitê organizou, que é um livro sobre os working parties, que é muito interessante. Porque ali aparecem, por exemplo, todos os dilemas de um analista supervisor para avaliar um determinado candidato, pela preocupação dele, que repercussão isso teria no analista deste candidato, que repercussão isso teria entre os outros colegas, o quanto ele se sentia inibido perante a direção do Instituto pela avaliação que ele estava fazendo com aquele candidato, ou seja, toda a interferência das tensões institucionais, das transferências, das paratransferências, das para-contra-transferências, né, no processo de supervisão. Tá? E isso foi riquíssimo. Tá? Esse trabalho que eles estão publicando é riquíssimo. Mas eu quero mencionar para vocês uma outra experiência, de um working party que eu coordenei numa sociedade grande e importante do Brasil. Tá?
Não vou dizer para vocês que sociedade é essa. No grupo que compunha o Working Party, estavam vários analistas de datas muito experientes, tá? Pessoas realmente relevantes na psicanálise brasileira. E tinha vários outros. O grupo tinha mais ou menos 18 pessoas, tá? Então tinha mais ou menos uns 3 ou 4 analistas bem conhecidos, né? E o resto eram, enfim, candidatos e analistas da instituição. E eu notei que, quando um analista desses falava, tinha um grupinho lá num canto que cochichava. Quando um outro analista desses caciques falava, tinha um outro grupo ali que cochichava, tá? E assim sucessivamente, né? Bom, o trabalho dos Working Party ele se sucede durante muitas horas, tá? Durante 10 horas, 12 horas. Tá? E aí nós fomos pensando, valorizando, por exemplo, o que um cacique dizia, valorizando o que o outro cacique dizia, né? Colocando em conexão o que um cacique tinha dito com o que o outro tinha dito. Tal. E, de repente, o grupo começou a se escutar, e um escutar o que o outro estava dizendo, né? E foi muito interessante o feedback que nós fizemos depois, que os colegas comentaram que estavam na instituição, por exemplo, há 30 anos, e que nunca tinham feito uma discussão clínica com o pessoal do outro grupo, né? Então, que o grupo freudiano nunca tinha se reunido com o grupo bioniano, tá? Que, por outro lado, não tinha se reunido com o grupo winnicottiano, tá? E que, para eles, tinha sido uma experiência maravilhosa, poderem se escutar, né? E terem convergências, terem divergências, terem dissidências, enfim, né? Mas porque eu acho que nos falta isso, né, nas instituições, né, de que a gente possa se escutar mais, tá? E se escutar não no sentido para refutar o outro, né, mas se escutar para conhecer o que o outro pensa efetivamente, né? Gero, parece, então, né, que uma das funções das instituições é, de alguma maneira, dar um holding para que surjam contradições e diferenças, da mesma maneira que o analista tem que suportar essas questões de emoções intensas e, às vezes, contraditórias que surgem na análise. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Carla, é a sua vez. Boa noite, queria agradecer, sou da Sociedade Brasileira de Porto Alegre, e é uma alegria estar aqui, escutando o Ruggiero mais uma vez. Participei de um Working Party, vou participar no próximo fim de semana e é uma honra aprender contigo, Ruggiero. Obrigado, Bem, Carla, obrigado. A minha questão em si, né, é poder pensar sobre esse analista, né, a posição e a disposição desse analista que se dispõe dentro de uma sociedade a transmissão e a formação de um outro analista, né? Penso que tem uma disposição outra, né, que sai dessa posição de um analista, então, que conclui a sua formação e, por algum motivo, né, pensando também o quarto eixo, a relação institucional, que se dispõe, né, a poder formar um outro analista. Considerando também essas questões que passam dentro de uma instituição que também está atravessado por questões políticas, dos seus narcisismos e da relação com o outro, né? Então, queria te escutar, Ruggiero, o que tu traz para a gente pensar sobre essa disposição de um analista que se propõe a formar um outro analista dentro de uma instituição? Eu acho rica a tua pergunta, né? E eu acho que é um tema sobre o qual a gente tem que se debruçar realmente, né? E eu acho que se intercruzam, acho que vários aspectos, né? Vários aspectos. Primeiro, eu te diria o seguinte: além das questões de vaidade, de narcisismos, que também todos nós somos seres humanos e todos nós temos as nossas vaidades e os nossos narcisismos, né? Todos nós queremos enfim, progredir e ter funções relevantes dentro da instituição que a gente pertence, né?
Mas eu acho que tem mais questões aí que a gente ainda não conhece bem, Carla. Eu acho que tem mais questões aí. Eu vou te dizer a primeira associação que eu fiz. Tá? A primeira associação que eu fiz é que hoje eu estava conversando com uma amiga e eu tenho 3 filhos. Tá? E eu tenho 2 filhos já bem adultos, né? Uma filha de 39 anos, um filho de 36, tá? E um filho de 13. Tá? Ou seja, eu fui um pai já de idade bem avançada. Né? E eu dizia para ela, sabe que eu gosto de ser pai. Né? Eu gosto de ser pai. É algo que me dá prazer ser pai. Tá? E eu acho que talvez alguma coisa dessa linha, sabe? Eu gosto de ajudar pessoas a crescer, a se formar. Isso me realiza, me gratifica. Né? Além da paixão pelo método, né? Que o Melcio diz que a gente tem que ter um caso de amor com o método psicanalítico. Né? Quer dizer, a gente tem que ter uma relação de amor com o método, né? Para querer transmiti-lo e com todo o custo que isso tem, né? Em termos pessoais também, porque tem todo o prazer, toda a realização, toda a gratificação, mas tem muito estudo, né? Tem muito trabalho, né? Né? Então, eu acho que entra um pouco de cada coisa, né? Uma pitada de narcisismo, uma pitada de vocação, né? Uma pitada de amor ao método, né? Eu acho que... E talvez a gente tenha que ainda descobrir e estudar outros ingredientes que entram nessa motivação aí. Né? Ana Melgaço? Microfone. Abre o Microfone. som, Ana. Oi, gente. Ó, nossa, que prazer enorme estar aqui com vocês. E primeiro, eu quero parabenizar o Rogério. Eu não fazia ideia, embora eu o conheça já há bastante tempo, né? Dessa pessoa, Rogério, que você me mostrou hoje ser. É uma pessoa assim que me tocou muito. E é impressionante, né, que nós estamos todos, eu, né, pelo menos, eu já tenho uma certa idade, estamos todos há muito tempo juntos, né, participando desses trabalhos todos, eu e a Luísio, da minha sociedade, o Luísio já há mais tempo do que eu, ele é mais velho do que eu, viu? Mas olha só, Rogério, eu quero te parabenizar muito por essa apresentação, e realmente eu não fazia ideia de que você era essa pessoa que você mostrou hoje para a gente ser. Né? E uma outra coisa, eu fiz várias colocações, e aí eu gostaria que você tomasse conhecimento. Eu fiz várias colocações lá naquela... Não sei o nome dessas coisas, né? Aquilo que tem no final. Mas, agora, uma colocação na questão de ser ouvido e ser desvalorizado, eu me lembrei de uma situação minha no Congresso da IPA de Buenos Aires. Eu apresentei o trabalho junto com um argentino, psicanalista argentino. Só nós dois. Foi uma mesa assim, eu me senti no fundo máximo, né? Porque eu estava numa mesa, só eu e ele, e alguns colegas argentinos dele foram assistir a ele. E eu vou dizer sinceramente, eu nunca me senti tão desvalorizada na minha vida, se bem que eu não dou a menor bola para isso. Eu apresentei o meu trabalho tinha um conceito meu, eu tenho o maior respeito por ele, mas, olha, os argentinos analistas
que foram lá e que foram ouvir o colega deles, somente o colega deles, eles não me deram a mínima, não deram a menor importância para a minha palavra. Mas eu me viro bem nessas coisas. Mas por que eu disse isso? Eu disse isso porque houve algum momento que você falou aí da questão de ser ouvido, né? Quem é que vai ser ouvido? Eles não me ouviram, não queriam nem saber, porque eu era, primeiro, mulher, lamentavelmente, isso existe, e segundo, porque eu era brasileira, né? Sabe, assim, uma desvalorização total. Mas eu queria te falar de uma forma assim. Primeiro, né? Você foi de uma simplicidade, você foi didático, você foi de uma clareza que é tão difícil hoje em dia os nossos colegas se expressarem dessa forma. Quando você diz no seu trabalho, né, que o trabalho da análise, eu não sei se você diz isso no seu trabalho, se diz, porque eu encontrei isso no trabalho que hoje, foi um seminário que eu acabei de dar, o trabalho da análise é feito pelo paciente. O analista, ele só acompanha, é claro que ele tem o conhecimento dele, é claro que ele vai permitir que isso aconteça, mas o trabalho da análise é feito pelo paciente e você, em algum momento, você diz ou isso, ou alguma coisa parecida com isso. E uma outra questão que eu queria trazer no meu entendimento, até eu escrevi algumas coisas, e eu gostaria que você depois pudesse ler. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: supervisão nós podemos chamar de outra visão. Ninguém é super em relação ao trabalho do outro. Nós só podemos ter uma outra visão. E, de alguma maneira, você me fez lembrar disso. Muito obrigada mesmo. Eu não imaginava... desculpa, não quer dizer nada demais disso, mas eu não imaginava que você fosse essa pessoa que você me apresentou hoje. Eu fiquei, assim, encantada, muito encantada. Parabéns. Obrigada, gente, pela atenção. Obrigado, Ana. Obrigado pelo teu retorno. Eu fico muito lisonjeado, muito feliz, enfim, com todos os teus comentários, né? Me sinto realizado na minha apresentação, que eu tenha podido, enfim, te transmitir essa impressão. E eu estou totalmente de acordo contigo, né? Eu acho que esse termo supervisão ele carrega, vamos dizer assim, uma penumbra de associações que não é boa, né? Essa da supervisão, né? E outra visão ficaria bem, né? Mas eu acho que o essencial, o que eu penso mesmo, é que o supervisor possa ter em mente aquilo que eu tentei destacar no trabalho, sabe? Que o que vai ajudar mesmo a construção da identidade psicanalítica do futuro analista é a relação que se estabelece entre os dois. E a atitude do supervisor, não só para com o supervisionando, mas principalmente para com o conhecimento, né? Se ele tem a mente aberta, né? Se ele tem tolerância à incerteza, se ele sinaliza de que aquilo é um processo de aprendizado contínuo, de conhecimento permanente, e essa atitude mental do supervisor em relação à tarefa, em relação à análise, em relação ao próprio supervisionando, é que vai ser a grande contribuição à formação da identidade psicanalítica. Agora eu fiz uma outra associação. Uma vez eu tive num
não agora que eu sou sponsor de uma sociedade chilena, mas há muito tempo atrás, eu estive na sociedade chilena, na APC, como eles chamam, na Sociedade de Psicanálise de Chile, e eles tinham recém saído da ditadura do Pinochet, né? Então, eles falando da experiência deles de se analisar e supervisionar durante o período da ditadura, tá? E depois do período da ditadura, tá? Que o clima das supervisões e das análises era totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. O clima de liberdade, de abertura ao novo, Então, eu acho que tudo isso faz parte, são elementos, vamos dizer assim, que fazem parte da formação analítica do futuro analista, né? O clima que existe institucional e o clima que existe na relação entre supervisor e supervisionado. Então, eu agradeço muito ao Rogério, nós já estamos passando um pouquinho da hora, mas antes de terminar, eu gostaria que a Patrícia lesse algumas mensagens que estão no chat, porque eu acho que elas vão mostrar, muito mais do que as minhas palavras, o que significou esse encontro para todos nós. Patrícia, você pode ler, por favor? Sim. Algumas mensagens, né? Vou fazer assim um resumo, dar um panorama das mensagens, a maioria delas, né? Várias mensagens agradecendo, elogiando a palestra, principalmente no sentido da profundidade, da clareza e da simplicidade da forma que o Rogério apresentou, né, as suas ideias. Alguns comentários da Ana Melgaço, que ela já apresentou, ela já falou, né, inclusive dizendo que ela acha que a discussão quase sempre é mais importante do que a resposta, que caminhar é mais importante do que chegar, né? Tem também um comentário da Cristine Nunes, né, dizendo sempre da clareza, da profundidade, da generosidade da apresentação e agradecendo ao Rogério, né? A Ana Melgaço, novamente, né, lembrando que Winnicott já apontava em 1946 que o trabalho da análise é feito pelo paciente. Temos também um comentário da Sueli Balaciano, agradecendo, parabenizando, falando, fala brilhante, reflexões profundas, didáticas e inspiradoras sobre o nosso desafiante ofício de psicanalista. Oi, fala. Não, pode falar. É porque tem muitas mensagens. Né? Tem muitas mensagens. Eu vou dando aqui uma... Enfim, eu acho que basicamente é isso, né? Essas são os elogios e agradecimentos de todos. E eu vou passar a palavra agora ao Roberto Santoro, que é o vice-presidente, para as despedidas. Tá bom? Cadê Roberto? Onde está você? Quero, em nome do Alberto Zuzman e da sociedade da SPRJ, eu queria agradecer a você pela essa brilhante apresentação, abrindo com chave de ouro esse período, esse ano da SPRJ. Eu fiquei pensando, né, que quando você falou da sua paternidade, né, que eu acho que, para usar uma terminologia corrotiana, um dos desenvolvimentos saudáveis do narcisismo que a gente ter filhos nos permite é a gente ter o prazer da transmissão, né, e de criar condições para que o filho se desenvolva, né, e ficar feliz com realmente esse desenvolvimento que o filho vai apresentar. Então, da mesma maneira, me parece, né, que a formação de novos analistas, né, se a pessoa tem um desenvolvimento saudável no narcisismo, nós ficamos felizes de saber que em algum momento nós vamos sair de cena e vai haver uma continuidade do trabalho que a gente faz, né? E isso realmente, às vezes, é muito difícil para algumas pessoas, mas é importante que as instituições permitam que isso aconteça. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer realmente o seu trabalho fantástico e dizer que esse trabalho vai abrir para a gente, dentro da sociedade, profundas reflexões para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. A SPRJ ela tem uma característica interessante, que ela abriga diversas correntes psicanalíticas. E isso, ao mesmo tempo, é uma grande riqueza, que é a riqueza da diversidade de pensamento, mas, ao mesmo tempo, é um desafio a gente conseguir dar um holding suficiente
para que haja um diálogo entre essas correntes, que você suporte, a instituição suporte, às vezes, as contradições e as dificuldades. E nós temos realmente, nós vamos usar o seu trabalho como uma base para que a gente possa refletir e fazer esse trabalho tão necessário para a sobrevivência da instituição, para a ampliação da nossa esfera de ação e para a formação de novos analistas. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a vocês. Realmente foi, para mim, uma experiência de muita satisfação, muito prazer e claro, e fico muito realizado com esses feedbacks que vocês estão me dando. Tá? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa E é o noite. ano que se inicia, né, Noé? Boa noite.